Natal, 1985, Solar Marchmont, Monmouthshire, País de Gales. 16. Mary, você viu Greta? Perguntou David ao entrar na cozinha e encontrar a empregada terminando de colocar as fatias de peru e presunto na salada. A última vez que a vi foi há algumas horas, quando ela me pediu botas e um casaco para poder dar um passeio. Vai ver, já voltou e está no quarto tirando um cochilo. É provável. Quer que eu sirva a ceia agora ou mais tarde? Perguntou Mary. David consultou o relógio e viu que eram quase 7h30. Por que você não deixa a comida aqui em vez de levar tudo para a sala? Nós podemos nos servir sem problemas. Você teve um dia cansativo, Mary. Descanse um pouco. Tem certeza? Tenho. Então tá bem, patrão, disse ela agradecida. E obrigada pelo meu casaco de cachemira. Nunca tive nada tão luxuoso. Você merece, Mary. Não sei o que esta família faria sem você. Respondeu David com um sorriso antes de sair da cozinha para subir e dar uma olhada em Greta. Ele bateu à porta do quarto. Como não houve resposta, abriu-a de mansinho. Greta! Greta! O quarto estava às escuras. David tateou a parede para encontrar o interruptor. Não havia ninguém lá, e a julgar pela cama arrumada, Greta não havia subido para tirar um cochilo. O coração de David se sobressaltou. Ele vasculhou todos os quartos do segundo andar e perguntou a Ava se ela tinha visto a avó. Não tinha, de modo que David também procurou no térreo. Perdeu alguma coisa, David? Thor ergueu os olhos da biografia de Mao Tse-tung, que ele lhe dera de presente de Natal. Sim, Greta. Ela saiu mais cedo para dar uma volta e ainda não voltou. Quer que eu ajude a procurá-la? Não, lá fora está muito frio. Tenho certeza de que ela não deve ter ido longe. Volto daqui a pouco. David abriu a porta da frente sem deixar transparecer na conversa de Thor o medo que sentia. Se Greta estava do lado de fora desde meados da tarde, talvez perdida, poderia estar morrendo congelada a essa hora. Ele acendeu a lanterna que tinha levado e foi andando com dificuldade pela neve. Pense, David, pense. Aonde ela pode ter ido? Murmurou consigo mesmo. A qualquer lugar, era a resposta. Greta não se lembrava de Marshmont. Era improvável que houvesse um lugar específico aonde quisesse ir. Depois de verificar os jardins da frente dos fundos, ele resolveu andar pelo bosque. Era um lugar tão bom quanto qualquer outro para procurar. Lembrou-se então de que no começo de tudo, Greta tinha chegado ao Solar Marchmont num dia de Natal e de que havia torcido o tornozelo no bosque. Foi tomado por uma sensação de déjà-vu ao caminhar por entre as árvores, iluminando com a lanterna a cintilante paisagem de conto de fadas que o cercava e que desmentia o perigo que Greta poderia estar correndo se ainda estivesse em algum lugar ali fora. Ao chegar à clareira em que ficava a sepultura de Johnny, ele chamou Greta e, para seu alívio, ouviu um grito débil em resposta. Greta, você está bem? Continue falando comigo que vou seguir na direção da sua voz. Passados alguns momentos, a luz da lanterna a captou. Ela vinha tropeçando pela neve em direção a ele. David correu ao seu encontro e viu que ela tremia incontrolavelmente e tinha as faces riscadas por filetes de rímel. Mas o que está fazendo aqui, querida? Perguntou David ao colocar seu grosso casaco nos ombros dela e envolvendo-a nos braços para tentar aquecê-la. David, eu me lembrei.
Eu me lembrei de tudo sobre os meus pais e Johnny e da razão por que vim para Marshmont. Em soluços, ela desabou nos braços dele. Levantando-a no colo, David a carregou pelo bosque de volta à casa. No trajeto, Greta continuou explicando o que sabia em uma corrente desconexa de palavras. Lembrei do soldado americano e do trabalho no Windmill e por que acabei vindo para cá. Meu Deus, David, consigo me lembrar de tudo. Quer dizer, até Marshmont e a morte de Johnny. Certo, disse David, entrando com ela na cozinha, onde Thor, Ava e Simon estavam se servindo para jantar. Greta se perdeu no bosque e vou levá-la para seu quarto para que ela tome um banho quente. Thor, você pode encher uma bolsa de água quente, por favor, e fazer uma xícara de chá forte e doce? É claro. Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Vamos deixá-la aquecida. Talvez ela tenha uma notícia maravilhosa para todos nós mais tarde. No andar de cima, ele a ajudou como pôde. Depois se retirou e fechou a porta do banheiro. Ao dar meia volta, se deparou com Thor parada no quarto segurando o chá. O que aconteceu, David? Você parecia quase eufórico quando voltou com Greta. Não é exatamente a reação que eu esperaria depois de se resgatar uma pessoa que podia ter morrido de hipotermia. Thor, disse ele, mantendo a voz em um sussurro para que Greta não o ouvisse. Ainda não sei os detalhes, mas Greta se lembrou de tudo. De algumas coisas, pelo menos. Não é maravilhoso? Thor viu que David estava com lágrimas nos olhos. É, sim, um verdadeiro milagre de Natal. Deve ter sido a volta a Marshmont que fez isso. Deus do céu, se ao menos eu tivesse conseguido convencê-la a vir aqui anos atrás. Bem, talvez ela não estivesse pronta. De qualquer modo, mal posso esperar para saber de tudo. É incrível ela não ter morrido congelada lá fora. Você deve tê-la encontrado na hora certa. Acho que ela estava tão cheia de adrenalina que continuou andando, o que provavelmente a salvou. Mas, enfim, desça e coma um pouco. É melhor eu esperar por ela aqui. Thor assentiu e saiu do quarto. David se sentou na cama e 10 minutos depois, Greta saiu do banheiro de roupão. Já parou de tremer? Perguntou ele, estudando a expressão dela para tentar avaliar como se sentia. Sim, não estou com o menor frio. E como você está? Não sei, não tenho certeza. Eu me lembrei de mais algumas coisas no banho e o que preciso fazer é tentar colocá-las em algum tipo de ordem. Você pode me ajudar, David? É claro que posso. Mas não hoje. Vou ficar aqui no quarto e tentar juntar os pedaços um pouco mais. Desça e fique com a família. A última coisa que quero é estragar o Natal de todo mundo ou ser uma chata, o que infelizmente já me tornei. Não seja boba, Greta. Esse é um momento importantíssimo para você. Eu deveria ficar aqui, não acha? Não, David. Preciso ficar sozinha. Quando ela enunciou essas palavras, os dois se entreolharam e compreenderam o significado. Está bem. Tem chá ali ao lado da cama e uma bolsa de água quente em cima dela. Quer que eu traga uma bandeja com a ceia? Seria bom você comer alguma coisa. Por enquanto não, obrigada. David, estou chocada e confusa neste momento, mas isso não é incrível? David olhou para seus cativantes olhos azuis e pela primeira vez em 24 anos
os viu brilhando, cheios de vida. É sim, Greta. Na manhã seguinte, Greta desceu para o café da manhã e foi abraçada e parabenizada pela família. Peço desculpas por tudo ter acontecido de maneira tão dramática, disse com ar de culpa, olhando para Thor. Você sabe o que desencadeou a lembrança? Perguntou Ava, fascinada não só com o que havia acontecido, mas também com a visível mudança física na avó. Era como se ela tivesse passado anos congelada, e agora que se iniciara o degelo, seus olhos cintilavam e suas faces tinham um toque rosado. Tive uma pequena recordação quando desci do carro, na véspera de Natal, e outra quando olhei do patamar da escada lá em cima e vi a árvore de Natal no saguão. Saí para dar uma volta no bosque a esmo porque não conseguia me lembrar onde devia ir e me apanhei junto à sepultura de Johnny. Talvez alguma coisa tenha me levado até lá, mas isso foi apenas o começo. Por favor, não me perguntem agora o que eu lembro ou não lembro, porque está tudo meio confuso na minha cabeça. Mas hoje de manhã, pelo menos, quando vi Mary, eu soube exatamente quem ela era. E também quanto ela foi boa comigo quando cheguei a Marshmont pela primeira vez. E você, David, é claro. Você já chegou até mim, vovó? Dê tempo a ela, Ava. David a repreendeu de leve ao ver um lampejo momentâneo de medo cruzar o rosto de Greta. Tenho certeza de que agora que a porteira se abriu, as lembranças continuarão a voltar. Talvez você deva consultar um psicoterapeuta, Greta, comentou Thor. Não entendo muito dessas coisas, mas a situação deve ser meio atordoante para você. Obrigada. Por enquanto, estou lidando bem com isso. Agora vou dar uma caminhada enquanto há sol. Juro que desta vez não vou me perder, acrescentou com um sorriso irônico. David já ia se oferecer para acompanhá-la, mas pensou melhor. Eu disse que ajudaria a Mary a preparar o almoço. Ela parece exausta, disse Thor, levantando-se também. Proponho darmos a ela o resto do dia de folga. Com certeza podemos cuidar das coisas sem ela. E se ninguém se importa, disse Simon, vou para o meu estúdio. Ainda tenho que escrever 2 músicas para o novo disco de Roger. É claro que ninguém se incomoda, querido, disse Ava. Fique lá quanto tempo quiser. E você, trate de descansar. Simon beijou a esposa e se retirou da sala. Quer dizer que o estúdio está indo bem? Perguntou David. Muito bem. Simon está quase morando por lá, respondeu Ava, rindo. Sei que estou sempre agradecendo o tio David, mas foi mesmo inspiradora a sua ideia de reformar um dos galpões para ele. Todos os artistas adoram o lugar por causa da tranquilidade. E a casa de hóspedes vai servir esplendidamente de acomodação agora que Simon e eu nos mudamos de lá. Ele vai lhe pagar tudo, você sabe. E é provável que seja antes do que você imagina. O estúdio está com todos os horários reservados pelos próximos 6 meses. O que, para você, deve ser uma bênção e uma desgraça. É, concordou Ava, reconfortada pela sensibilidade intuitiva do tio. Eu bem que gostaria de ter Simon comigo nos próximos meses, mas a vida é assim. A boa notícia é que ele está feliz. E você também deve estar, dada a revelação natalina da vovó. Para ser sincero, ainda estou lutando para absorver tudo. Depois de tantos anos, é um choque e tanto. Pela primeira vez, tive um vislumbre de quem ela era antes do acidente. E concordo com Thor, ela devia consultar alguém. Sei que a vovó está animada neste momento, mas se as lembranças começarem mesmo a voltar, será um período difícil.
especialmente por conta do que ela ainda vai recordar, disse Ava em voz baixa. Eu sei, Concordou David. mas ao menos ela está aqui conosco e todos podemos apoiá-la. Ela alega ter se lembrado de tudo até sua vida em Marshmont. E houve uns momentos difíceis naquela fase. Saber de repente que você teve um filho que morreu aos 3 anos já é suficientemente terrível. Ava estremeceu e pôs uma mão protetora na barriga. Mas o resto, bem, só espero que ela consiga enfrentar. Sim, mas é melhor assim, não acha? Bem, a questão é que, mesmo que ela se lembre de tudo da noite do acidente, talvez nunca precisasse saber da verdade, não é? Entendo o que você quer dizer, Ava. Concordou David. E acho que a resposta é que todos teremos que pagar para ver, como dizem. O que eu sei com certeza sobre Greta é que ela é uma sobrevivente. Se há alguém capaz de lidar com isso, é ela. Não se preocupe com sua avó. Cuidarei dela. Concentre-se em cuidar de si mesma. Muito bem, vou enfrentar a estrada com Land Rover e ver se consigo chegar à cidade e comprar um exemplar do Telegraph. Ava se perguntou se seria a única do grupo a perceber o que David sentia por Greta. Pelo bem de Thor, torceu para que fosse. Mais tarde, David entrou na sala de estar e encontrou Greta sozinha, olhando para as brasas que se apagavam na lareira. Posso ficar com você? Todos os outros saíram ou foram tirar um cochilo. Você bem que podia avivar esse fogo para mim, respondeu ela com um sorriso. É claro. Como está se sentindo? Perguntou ele enquanto se ocupava com a lenha e o atiçador. Realmente não sei. Isso é normal. David se sentou e observou o fogo reacender alegremente na lareira. Estou aqui para escutar e ajudá-la no que eu puder. Eu sei, David, disse ela, agradecida. E tenho uma pergunta para você. Por que você não me contou sobre Johnny? Os médicos me mandaram não dizer nada que pudesse traumatizá-la. Desculpe, talvez eu devesse ter falado, mas Não peça desculpas. Sei que você estava tentando me proteger. Como pode imaginar, fico meio assustada ao pensar no que mais tenho que recordar. Por outro lado, você foi maravilhoso comigo. Eu me lembrei do que fez por mim quando eu estava grávida e desesperada. Obrigada. não precisa agradecer. A verdade é que, além de ter que reviver todo o luto pelo filho que perdi, fui tomada por mais lembranças quando estive no túmulo de Johnny, sobre depois. Como o quê? Jessica, David, você pode me ajudar a me lembrar, mesmo que seja doloroso? Preciso juntar todas as peças, porque até aqui nada faz sentido. Você entende? Acho que sim. Respondeu ele, cauteloso. Mas você não acha que deveria deixar tudo acontecer naturalmente? Digo, talvez devêssemos ouvir a orientação de um profissional sobre o que é melhor para você. Passei anos lidando com psiquiatras. Conheço minha psique muito melhor que qualquer outra pessoa. Se eu não achasse que poderia lidar com a situação, não lhe pediria para preencher as lacunas. Acredite, já posso contar uma grande parte da história. Por exemplo, sei que Owen era alcoólatra e que tive que sair de Marshmont com Jessica. Fui para Londres e me lembro de boa parte do que aconteceu por lá.
de coisas que fiz e das quais não posso dizer que me orgulho. Mas se você pudesse me contar, e estou falando da verdade absoluta, isso realmente me ajudaria. Por favor, David, preciso saber. Se você acha mesmo que está em condições para isso, Desde que você me jure que contará tudo, sem restrições. Só assim poderei acreditar que isso é real e não a minha imaginação me pregando peças. Toda a verdade, por favor, pediu Greta. É a única maneira. David gostaria de poder tomar uma dose de uísque, mas, como eram apenas 3 horas da tarde, resistiu. Greta devia ter intuído sua relutância porque acrescentou: E eu já sei que há coisas terríveis, de modo que não há necessidade de ficar preocupado com a possibilidade de me chocar. então está bem. David capitulou com um suspiro. Você se lembra de ter ido para Londres. Também se lembra de eu ter arranjado um teste para Tisca para ela fazer seu primeiro filme? Lembro sim. Comece daí, David, porque é nesse ponto que tudo começa a ficar obscuro.